Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Hoje, como todos sabem, é um dia especial para todos nós, porque é feriado de Páscoa. E eu pretendo aqui trazer uma breve mensagem, hoje tratando um pouco sobre aqueles princípios elementares da fé cristã que todos conhecem, mas que nós jamais devemos nos cansar de crer, de falar a respeito, porque esse é um momento muito especial, onde relembramos a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que sem aquele sacrifício, nós hoje não estaríamos agora aqui, neste momento, falando sobre Ele, falando sobre o que Cristo fez por nós. Nós estaríamos vivendo da forma como todos os pagãos viviam até então. Mas por causa daquele sacrifício vicário na cruz, e principalmente por causa de ter ressuscitado no terceiro dia, é que hoje nós estamos aqui, justificados pela fé nesse sacrifício, para, com a autoridade dada por Deus, pelo Espírito Santo, para vivermos como filho de Deus, atuarmos como filhos de Deus. E é sempre bom nós aproveitarmos esta ocasião para relembrar tudo isto, relembrar o preço que Cristo teve que pagar naquela cruz para dar a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos redimir. E lembrando que Umbanda disse que a palavra redimir é levar de volta para o lugar de onde veio. Ou seja, nós estávamos com Deus, nós éramos seus atributos. Não tínhamos uma pré-existência como o Filho de Deus tinha, mas nós estávamos lá. Deus tinha planos, Deus tinha um programa. E neste programa não estava previsto que nenhum filho dele se perdesse. Não é desejo de Deus que nenhum daqueles que ele elegeu, que eram dele, se perdesse. E para garantir e para confirmar que isso nunca acontecesse, ele nos enviou então seu Filho unigênito para entregar a sua vida, e por meio daquele sacrifício, por meio daquela imolação que foi ali apresentada, Cristo apresentou um sacrifício perfeito, no qual nós encontramos uma expiação perfeita, e todos os benefícios, todas as bênçãos que pertencem àquele sacrifício, àquela atitude redentiva na cruz, de Cristo ter nos comprado ali, todos aqueles benefícios são hoje nossos por direito, gratuitamente. Hoje temos direito à salvação eterna, nós temos direito à cura das enfermidades, nós temos direito a dons espirituais, nós temos direito ao dom da fé, ao dom da justiça, ao dom do Espírito Santo, ao dom da vida eterna. Tudo isso nos foi outorgado gratuitamente. Para nós é gratuito, tudo isso é de graça, mas houve um preço. E é sobre isso que nós queremos falar. E como vocês sabem, como vocês me conhecem, o que eu vou fazer aqui é realmente ler alguma coisa das Escrituras, mas eu também separei alguma coisa sobre o que o Umbanda falou especificamente sobre esse tema. Porque o título dessa mensagem de hoje é Ele pagou o preço, ou Cristo pagou o preço. Eu fiz várias pesquisas sobre como que o Umbanda abordava isto, como que ele colocava e o que ele incluía nesse preço que Cristo pagou por nós. Amém, meus irmãos? Então de imediato vou pedir para que você abra então sua Bíblia aí comigo, e vamos abrir lá no livro de Isaías, capítulo 53, que é aquela profecia que todos conhecem muito bem, onde ali o Senhor, por meio do seu profeta, falou da futura vinda do seu Messias, do seu Filho, que viria, seria rejeitado, sofreria ignomínias, mas Deus o exaltaria. É isso que é prometido ali nessa profecia. Deus exaltaria, e por meio do sacrifício que ele iria lhe fazer, ele resgataria todos nós. Todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados foram lançados nos lombos, nas costas, nos ombros do Filho de Deus. E era um mistério, foi um mistério para muitos, inclusive para os próprios judeus. Os judeus hoje ainda têm dificuldade de entender que essa escritura aqui já foi cumprida na pessoa do Filho de Deus. Eles estão aguardando o Messias e não sabem que o Messias já veio, não é verdade? Embora eu sei que existe alguma divisão já entre os judeus, porque alguns judeus querem crer
que estava previsto dois tipos de Messias. Um Messias sofredor e um Messias glorioso. Algo muito estranho, né? Ele diz que são duas pessoas diferentes. Não sei quantas correntes judaicas creem nisso. Então, é tão evidente o cumprimento das Escrituras na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno, que eles dizem, olha, a parte do Messias sofredor já foi cumprido, mas o que estamos esperando não é este, é aquele Messias glorioso. Só que se eles pensam realmente que é uma outra pessoa, eles vão levar um susto muito grande. Porque quando Cristo vier, eles terão que reconhecer que este Messias glorioso que eles estão esperando era o mesmo que eles rejeitaram e que cumpriu as profecias. Aquele Messias que sofreu. Era o mesmo homem, é o mesmo filho. Amém, queridos? Isaías 53, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, versículos de 1 a 10. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas de uma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido, nesse instante, Senhor, invocamos a Tua presença em nosso meio para que, através da Tua palavra que foi lida, Tu possas abrir o nosso entendimento e, mais uma vez, Senhor, nos fazer lembrar de todas as maravilhas que Tu operou através das Tuas Escrituras quando elas se cumpriram na pessoa do Teu Filho, o maior dom que Tu enviou até nós. Te somos gratos, Senhor, por tudo isso. Que Tu possas, Senhor, iluminar mais uma vez nossos entendimentos e que isso venha mais uma vez a fortalecer e também trazer e despertar em nós um temor ainda maior a Ti e a Tua palavra, e que possamos ser, Senhor, amorosos da mesma forma como Tu foi. Que possamos, Senhor, devolver à altura o mesmo sentimento, o mesmo amor que Tu nos deu, que Tu provou a nós, quando entregou Teu Filho para morrer na cruz, pelos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor. Estaremos aqui tratando disso, meditando essas coisas. Que o Teu Santo Espírito fala com cada um de nós. Assim pedimos, Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Você vê que essa profecia aqui de Isaías, uma profecia messiânica, ela foi cumprida nos mínimos detalhes. Amém? Lá na cruz do Calvário, tudo isso aqui foi consumado. A morte de Jesus foi uma prova indiscutível de que Deus precisava punir o homem pelo pecado que ele cometeu. E
o seu pecado, o pecado que a humanidade cometeu, resultou como penalidade de ser paga por sangue derramado. Era a única forma que poderia sanar, ou equacionar, ou resolver essa questão, que começou lá no Éden. Quando o homem pecou, quando ele desobedeceu às suas ordens, quando ele deliberadamente rompeu o seu companheirismo com Deus, ali toda a raça humana caiu, e a única forma de nós algum dia pudéssemos ser resgatados seria através do salário que deveria ser pago. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Então, na verdade, era isso que tinha que ser requerido. E morte deveria ser apresentado. Né? Uma morte sacrificial. Mas não poderia ser de nenhum de nós, nenhum daqueles que já caíram. E tampouco poderia ser de um animal. A única forma que poderia, de alguma forma, nós nos redimirmos perante Deus, ou trazer-nos de volta para Ele, seria através do sacrifício do Filho de Deus. Ele era o único que poderia, como eu disse, sanar, ou equacionar, ou trazer esta cura dessa grande chaga que a humanidade recebeu desde quando caiu. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele chegou lá no jardim do Getsemane, pedir a Deus que, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice que estava ali para ele beber. Ele estava ali prestes a ser entregue aos homens, para depois ali ser julgado rapidamente e ser levado para a cruz. Ele disse: Senhor, meu Deus e meu Pai, se for possível que eu não tenha que passar por isto. Mas você vê que Deus não respondeu àquela oração com aquele pedido. Claro que ao mesmo tempo ele disse: mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Deus não poderia voltar atrás no seu programa. O fato de Deus ter continuado com aquilo que ele determinou fazer, ou seja, entregar o seu filho aos homens para ser crucificado, mostra que não havia outra forma de nós sermos redimidos. Se houvesse um outro caminho, com certeza Deus apresentaria ali para o seu filho. Mas o fato de Deus ter se mantido irredutível é porque não havia outro caminho, não havia um outro plano, não havia uma outra escolha. Essa era realmente a única maneira de nós sermos redimidos. Essa era a única forma do preço do pecado que nós cometemos ser pago. Desde quando pecamos, desde que o homem pecou, ele ficou incapacitado de oferecer qualquer coisa em troca para redimir, para equacionar o problema. Houve um problema, houve uma dívida, houve uma penalidade. E ela só poderia ser paga através do sangue vicário de Cristo. Mais nada. E por isso que Isaías aqui disse que ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Foi do agrado de Deus, disse Isaías, dele ter feito isso ao seu filho. Por que isso? Porque ele nos ama e ele queria nos resgatar. E foi por amor a todos nós que ele fez isso. Doeu para Deus também ter entregado o seu filho. E doeu para o próprio filho ter que fazer isto por nós, seus irmãos. Mas por amor a todos nós, e para que o seu programa não fosse jamais aí falhado, então eles levaram adiante. Deus e o seu filho levaram adiante este programa, que é um programa eterno. Isso estava decidido desde há muito tempo. Nada poderia fazer Deus voltar atrás, e nenhuma obra do inferno poderia se opor a esta obra e a este programa de Deus. Amém, meus queridos? Então, Isaías 53 aqui está falando claramente do Messias que deveria vir. E os evangelistas, os apóstolos, eles viram que Cristo estava cumprindo as profecias. E os próprios evangelhos citavam volta e meia as escrituras de Isaías para dizer: olha, veja, estamos vendo as promessas de Deus que Isaías nos profetizou se cumprindo. Ou seja, eles entendiam que Cristo estava cumprindo as escrituras, como nós podemos ver lá, por exemplo, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os demônios e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja, eles sabiam que ali as escrituras estavam se cumprindo. Ali estavam se cumprindo.
Não era apenas um Deus histórico, um Deus do passado. E agora eles estavam vendo ali a palavra feito carne diante deles. Agora, nós quando nos damos conta de quão difícil foi para Cristo morrer ali por nós, isso deveria fazer nós termos um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de temor, e devotarmos um pouco mais de amor e de carinho, talvez muito mais do que você acha que já tem feito até aqui. Toda vez que relembramos, nós temos que sempre lembrar disso também, o quão difícil foi. E uma das últimas mensagens do irmão Liveio, que eu traduzi, eu não sei se foi 2008 ou 2009, ele falou sobre esse sacrifício. Eu creio que foi numa mensagem de Páscoa que ele pregou. Ele falou quão difícil foi para Cristo fazer isto. E como eu disse, quando nós relembramos isto, nós deveríamos fazer isso com temor, e isso deveria fazer ou despertar em nós um desejo ainda maior de servir a Ele e de amar a Ele. Porque Ele fez isso por nós, Ele nos amou. Como diz as Escrituras, mesmo sendo nós ainda seus inimigos, Ele nos amou. Então, Jesus ali foi crucificado de uma vez por todas. De uma vez por todas, Ele pagou o preço completo pelos nossos pecados, e todos aqueles benefícios redentores da cruz agora são nossos por direito, como eu disse, gratuitamente. Você não tem que fazer nada, você não tem que pagar um preço, não tem que fazer uma obra específica. Não, gratuitamente o Senhor nos concedeu tudo isso. Isso é uma dívida que nós tínhamos com Deus e que Ele não nos cobra mais. Não nos cobra, essa dívida está sanada, está acabada. Ela jamais vai ser cobrada novamente. É por isso que hoje nós somos justificados. O irmão Brana foi quem explicou isso muito bem. A palavra justificado quer dizer que Deus não se lembra de que algum dia você tinha uma dívida com Ele. Deus não se lembra disso. É verdade que o diabo todos os dias vai lembrar para você, e talvez até para Deus, porque a palavra diz que Ele é o acusador de nossas almas. O diabo vai volta e meia tentar lembrar das coisas erradas que você fez no passado, das coisas que você mesmo se arrependeu e tenta esquecer, e o diabo volta e meia traz à tona. Mas o importante é saber que Deus não lembra mais. Nós estamos inocentados de uma vez por todas. É isso que significa a palavra justificado. Então, se nós estamos escondidos nesse sacrifício expiatório de Cristo, se estamos escondidos debaixo desse sangue que foi lá derramado na cruz, então nenhum pecado mais nos pode ser imputado. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele escreveu lá na sua carta, que o amor de Deus é infinito. Não importa o que venha acontecer, não importa o passado, não importa o porvir, o que vem acontecer no futuro, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, o que Jesus fez lá na cruz realmente foi pagar um resgate. Ele ali na cruz nos resgatou. E Ele resgatou ali a todos aqueles que eram atributos de Deus, que eram genes de Deus, ou seja, os seus irmãos. Todos nós fomos ali resgatados. Você sabe que um resgate é um valor que geralmente aí é cobrado, é pago para libertar uma pessoa que está cativa ou que está prisioneira. E foi exatamente isso que Jesus fez. Nós estávamos cativos, nós estávamos prisioneiros, éramos prisioneiros do diabo, dos desejos deste mundo. Mas Cristo foi lá, pagou o resgate, e agora nós estamos livres da escravidão do pecado. E estamos livres também da morte eterna e do inferno e de todo o pesar. E tudo isso nós sabemos que Deus havia programado, havia planejado isto, mas Ele usava símbolos, como na lei, os sacrifícios da lei, aqueles animais que eram sacrificados, tudo aquilo eram sombras, eram tipos desse sacrifício que Deus já havia programado e provisionado para nós. Mas até que essa dispensação chegasse, ao longo da dispensação mosaica da lei, Deus ordenou ali que os seus filhos, os filhos de Israel, apresentassem sacrifícios, mas veja, esses sacrifícios eram apresentados todos os anos. Sim? Eram apresentados para expiar seus pecados, mas, como disse o irmão Brana, isso não tirava o desejo deles de pecar. Então, no outro ano, eles tinham que voltar a fazer os mesmos sacrifícios. Por que isso? Porque isso era um tipo daquele sacrifício perfeito que viria, que quando fosse ofertado de uma vez por todas, nós seríamos realmente redimidos. Você não tem que outra vez esperar que alguma coisa seja ofertada em teu lugar. Não. Aquele sacrifício é perfeito. Não é como aqueles da lei, porque ali era sangue de bode, de cabrito,
Mas o sangue que foi derramado na cruz foi muito mais do que o do animal. Foi o sangue do próprio Deus que foi derramado ali naquela cruz. Mas relembrando aqui, como eu estava dizendo, na lei eles tinham que cumprir isto, porque Deus ordenou. E isso era uma forma de aio, porque é uma forma de Deus sempre despertar a atenção de Israel, porque uma vez isto seria substituído, porque uma vez a lei ia acabar, para dar lugar a uma nova aliança baseada em melhores e superiores promessas. Mas na lei eles tinham que fazer isso. Né? Como ali em Êxodo 29, verso 36. Sacrifique o novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Mas tudo isso era um símbolo. Tudo isso era um tipo. E o que Cristo fez foi justamente cumprir com todos esses tipos, com todas essas sombras. Quando ele veio e morreu por nós, tudo isso foi consumado, tudo isso foi cumprido. Foi assim que ele cumpriu a lei para dar início a uma nova aliança superior. Então, lá na cruz do Calvário, Cristo ofereceu a sua vida e a sua morte como salário pelos nossos pecados. Porque foi isso que Paulo disse, o salário dos nossos pecados é a morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. No lugar da nossa morte eterna, Cristo agora nos concede vida eterna, mas paradoxalmente, essa nossa vida eterna custou a morte dele, embora fosse uma morte temporal. Cristo morreu temporariamente naquela cruz, para que hoje nós eternamente vivesse. Amém, queridos? Então veja, o sacrifício da lei, como eu disse, daqueles animais, era parte de um pacto, mas eram apenas sombras, eram apenas tipos do sacrifício de Cristo, que quando ele veio e apresentou esse sacrifício, foi como eu disse, de uma vez por todas. Aquilo substituiu todo e qualquer sacrifício que os judeus fizeram no passado ou que achavam que tinham que fazer depois. Depois daquele sacrifício, nenhum outro mais precisava. É o que nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, que eu quero ler aqui, a partir do versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, fazendo ou havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e assim de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Cristo se ofereceu a Deus. Não foi Deus ali se sacrificando. Né? Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Graças a Deus. Então veja, ninguém sob a lei encontrava a justificação definitiva para os seus pecados. Somente através desse sacrifício perfeito de Cristo é que hoje nós somos justos, nós somos santos, nós somos perfeitos, sem ruga e sem mancha aos olhos de Deus. Mas como eu disse, tudo isso teve um preço. Agora, esse sacrifício do Cordeiro foi pago e nos justifica e nos santifica para sempre. Romanos 8, versículos 13 e 4. Porquanto o que era impossível, a lei não podia fazer isto. Era uma coisa temporária, a lei tinha falhas, a lei tinha defeitos. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Então hoje, o dom da salvação, ele é gratuito para nós, que somos feitos aí seus filhos, mas para o nosso irmão mais velho, para o nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo, teve um preço. E nós sabemos que o pecado, ele é o responsável por todos os problemas que o homem enfrenta hoje. Todas as enfermidades, todos os tipos de lutas, de aflições que o homem vem a passar, tudo isso são resultados da queda do homem. E veja que ao invés de Deus tentar aí separadamente equacionar ou resolver
cada um desses problemas, Deus, com um único gesto, resolveu a todos eles. É assim como a Bana falava. Deus enviou seu Filho para, através do seu sacrifício, destruir uma única causa que gerava todas as outras. Porque todos os problemas que passamos, você poderia enumerar aqui, eles tiveram uma causa única em comum, que foi nosso pecado, que foi nossa queda. Então, Cristo foi enviado para equacionar o problema na sua raiz, na sua causa, na sua fonte, na sua origem. Ele não resolveu corrigir os problemas um por um, não foi para os resultados, ele foi para a causa. E quando ele resolveu a causa, todos os seus resultados, enfermidade, problemas, todos eles também foram ali resolvidos. É por isso que é um sacrifício perfeito. Deus não tratou apenas uma parte, agora ficou uma outra parte para ser resolvida. Não. Todos os resultados do pecado estavam naquela causa que foi o próprio pecado. E Deus ali resolveu de uma só vez. Quero ler algo onde uma banda fala sobre isso. Mensagem Cristo Isto de 50. Não devemos ter traduzido. 16 de julho de 50. Agora, aqui está o que acontece. O pecado é o que trouxe doenças ao mundo. A doença é o resultado do pecado. Agora, antes que tivéssemos alguma doença, nós não tínhamos pecado. E quando o pecado veio, a doença foi o resultado do pecado. Então, Jesus veio nos livrar do pecado. Não existe nenhum pregador do Evangelho no mundo que não crê que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Bem, é aqui que está, aqui neste ponto. Agora, observe de perto. Aqui é onde ele pagou o preço. E quando ele morreu por nossos pecados, como resultado de sua morte, a doença se encaixou nisso. Vê? Em outras palavras, se meu pé era o que você queria matar, mate a cabeça e você pegará o pé. Vê? O pé entra agora. Foi quando ele expiou os pecados, expiou os resultados dos pecados. A doença é um atributo do pecado. E Jesus morreu por nossos pecados. A doença, a iniquidade, tudo mais, todos os atributos do pecado, foi incluído em sua morte por nossos pecados. Vê? Então, quando ele morreu pelos pecados do mundo, lá no Calvário, ele te curou. Você e cada um de vocês. E você já está curado. Você já está perdoado dos seus pecados, se apenas aceitar. Amém. Então veja, ali naquele sacrifício, sendo Cristo uma representação de Deus, Deus ali se fez também um parente nosso. Deus mesmo foi o nosso parente redentor por meio do sacrifício do seu Filho, porque foi através do sacrifício dele que o Cristo nos reconciliou com Deus. Agora, quem de fato pagou o preço não foi Deus, mas foi o seu Filho. Não foi Deus quem foi crucificado naquela cruz, mas foi o seu Filho unigênito para o qual Deus enviou para este fim. Então, o diabo, como disse o irmão Brando em vários sermões, eu vou ler alguns aqui, ele como que nos colocou numa loja de penhores. Mas o que foi que Deus fez? Ele enviou o seu Filho para pagar o resgate, para nos resgatar, para nos redimir. Ele disse isso em algumas mensagens que eu quero ler aqui. A manifestação do Espírito de 51. Agora, Deus que está em Espírito se revelou em um corpo de carne que era o seu Filho, Cristo Jesus. E Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e se tornou parente dos seres humanos para sofrer a penalidade que ele havia imposto ao próprio humano. E ele se tornou parente e redentor. Em outras palavras, assim, fomos colocados na loja de penhores do diabo, e Jesus pagou o preço e nos trouxe para fora. Vê? O preço já foi pago. Agora, quando Jesus morreu no Calvário, salvou todos os pecadores do mundo, que alguma vez estariam no mundo, no que diz respeito a Deus. Ou seja, todos aqueles que eram atributos de Deus. Você não tinha vindo ainda, não é isto? Mas já tinha lá uma resposta para o teu pecado, para as tuas enfermidades. É isso que o Mambana disse. Outro sermão do Mambana, o segundo milagre de 51 também. Você já viu uma loja de penhores? Esse é um lugar horrível. O diabo colocou você em uma loja de penhores. E Jesus te redimiu.
Você está livre, saia disso. Isso mesmo, ele te deu essas coisas, mas Jesus pagou o preço. Pagou o resgate, melhor. Ele pagou o preço. Você está fora da loja de penhores esta noite ou esta manhã. Então, sendo assim, queridos, lá no que tange a salvação, não há nada mais que você e eu poderíamos fazer. E também não há nenhuma obra, como eu disse, que nós poderíamos aí apresentar para ter direito à nossa salvação. Nós somente temos, como disse aqui uma banda, que aceitar o que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Amém? Outra mensagem aqui do Mambana, Jó, de 55. Sabe, o diabo nos colocou na loja de penhores, mas Cristo nos redimiu. Ele entrou e nos resgatou da loja de penhores do diabo. Ele nos colocou na loja de penhores, mas Cristo veio, pagou o preço e nós estamos livres. O problema é que as pessoas não percebem. Elas acham que você precisa fazer algo para ser livre. Você já está livre. A única coisa que precisa fazer é saber sobre isso. Você diz, bem, há algo que eu tenho que fazer, irmão Brando, eu terei. Não, você não precisa fazer nada. É pela graça que você é salvo. Não é nada que você faça. Não há nada que você possa fazer que equivaleria a qualquer coisa. O plano já está feito. O resgate já foi pago. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo. Amém, graças a Deus. Agora, você sabe que o Umbanda costumava dizer que houve várias conferências, e uma das conferências que me chama a atenção foi a que ele chamou de a conferência do Getsemane. Né? Em uma outra mensagem nós mencionamos algo que o Umbanda disse, que foi lá no Jardim do Éden que houve o pecado, que o homem caiu, não é isto? Mas foi num outro jardim, no Jardim do Getsemane, que o homem foi resgatado. No Jardim do Éden, o homem caiu. Mas ali, no Jardim do Getsemane, eu e você, sendo representados no Cristo, nós fomos levantados, nós fomos restaurados. Agora, ali, naquele Jardim do Getsemane, uma banda disse que Deus e o seu Filho, Jesus Cristo, tiveram um colóquio, tiveram uma conversação. Eles conversaram. Ali, diz o Mambrana, que Deus, o seu Filho unigênito conversaram, e Deus ali perguntou para o seu Filho se ele realmente estava disposto a pagar o preço, mostrando claramente que realmente foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pagou o preço. Não foi exatamente Deus. Ele pergunta ao seu Filho, você está disposto a pagar o preço pela salvação dos teus irmãos? Vamos ler isso? Está lá em Conferência com Deus, de 59. A conferência teve início, e o cordeiro, jovem, uma bela vida. Nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o cordeiro teve. Mas agora o pai disse, você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso fétido mundo no qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com a sua vida? Veja, foi o Filho que pagou, não foi Deus quem pagou. Aqui o Mambrana diz que Deus está perguntando para o seu filho, está você disposto a pagar o preço com a sua própria vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Não foi Deus que tomou o nosso lugar na cruz, foi o Filho unigênito de Deus que tomou o seu lugar. Deus está perguntando, você quer tomar o lugar deles? Quer assumir a punidade, o salário do pecado, a morte deles, pela sua? Para levar seus pecados até a mais dura e crucial morte, ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte, a não ser ele. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão, os pecados do mundo estavam sobre ele, e então ele olhou para a face da pomba. O que é isto? Jesus estava olhando para Deus. Ninguém jamais viu Deus, diz as Escrituras, a não ser o Filho unigênito, porque ele foi feito da mesma substância do seu Pai. Então o Filho, ele podia olhar para Deus. Né? O Filho podia ver os olhos de Deus. Então, os pecados do mundo estavam sobre ele, então ele olhou para a face da pomba. Porque aqui nessa conferência, Mamãe nos dava essas figuras. O cordeiro e a pomba. O cordeiro é o Filho e a pomba é Deus, é o Pai de Jesus Cristo, é o Espírito Santo.
Então, quando diz que ele olhou para a pomba, ele olhou para Deus, né? Olhou para o Espírito de seu Pai. E ele disse, olhou para a face da pomba e disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então Cristo, ele aceitou, ele se mostrou disposto a fazer isso, né? Então veja, o que o Umbanda aqui está nos dizendo foi que Cristo ali, ao ceder a sua vontade para fazer a vontade do seu Pai, o que ele estava dizendo é que ele estava fazendo isto. Ele estava ali sendo submisso, estava sendo obediente ao seu Deus e Pai. É exatamente isso que o Umbanda aqui está dizendo. Você sabe que Lúcifer foi nos primeiros anjos aí que caiu por causa da sua desobediência a Deus. E isso porque ele quis fazer a sua própria vontade, ao invés de estar ali e obedecer a Deus e os seus decretos, porque ele estava ali, diz o Umbanda, como um braço direito de Deus. Ele foi um querubim ungido pelo Senhor. Mas ele não quis, ele não foi satisfeito, não estava satisfeito em apenas estar ali. As Escrituras dizem que ele queria ser como Deus, né? Queria estar no lugar do Deus Altíssimo, ou seja, ele queria atuar como se fosse Deus. Não lhe faltou nenhum pingo de soberba para que ele tivesse essa atitude. E qual foi o resultado disso? Ele foi ali expulso, ele decaiu, ele perdeu aquele companheirismo. Então nós temos em Lúcifer um quadro, uma figura perfeita da atitude de alguém que não é subserviente, que não é obediente, que não é temente, mas pelo contrário que é soberbo. E qual é o resultado disso? Agora Jesus nos deu exemplo do que é e qual é o resultado de você ser humilde, de você ser subserviente, de você ser obediente a Deus. Cristo pagou o seu preço por ser obediente a Deus. Eu não quero fazer minha vontade, eu quero fazer a sua. Esqueça a minha, qual é a tua vontade? Se tu quer que eu vá, eu vou. É o teu programa? Vamos cumprir com o programa. Ele deu um exemplo para nós do que é ser submisso. E qual foi o resultado disso? Deus elevou o seu Filho. E ele vai elevar a todos aqueles que tomaram a mesma atitude que esse filho unigênito, nosso irmão mais velho. Ele vai te colocar numa posição de destaque também, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos sob a potente mão de Deus, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele no tempo oportuno vos exalte. Ele fez isso com o seu filho, ele fará isso com todos os demais filhos. Então, Satanás, ele viu o que ele fez por ser soberbo, por querer fazer a sua própria vontade, por não querer ser submisso e obediente a Deus. Mas Cristo nos mostrou o exemplo a seguir. Ele foi humilde, porque a Escritura diz que ele estava na forma de Deus, mas não quis agir como Deus. Ele abriu mão disso. Mas ele veio aqui como servo e apresentou-se e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Lá em Lucas 14:11 diz assim, porquanto qualquer que assim mesmo se exaltar será humilhado. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele se exaltou. Qual foi o resultado? Foi humilhado. E depois o que ele disse? E aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado. Cristo se humilhou e Deus o exaltou. Ou seja, Cristo realmente viveu os sermões que ele pregava. Amém, queridos? Então veja, observe que se não foi Deus quem morreu ali na cruz, como eu disse, mas o seu precioso Filho, então isso quer dizer que realmente quem pagou o preço pela nossa redenção foi o Filho de Deus. Não foi Deus, não foi o Pai que morreu na cruz, mas foi o seu Filho. Mensagem à ceia das bodas de 56. E isto é Deus falando ao coração. Você não entende o que é isso que recusa todas as noites no culto evangelístico? Quando Deus bate em seu coração e diz, filho, estou convidando você a vir a mim esta noite. Venha pelo caminho da cruz, onde o meu precioso filho pagou o preço. Aqui o Umbanda está dizendo que é Deus que está dizendo, meu filho pagou o preço. Não foi Deus ali que pagou, foi o seu filho. Entre na porta, eu estou convidando você. E você que o rejeita, eu imagino que você não recusaria o Sr. Eisenhower apenas uma vez. Creio que foi um presidente na época. Né? Você recusaria um presidente se batesse na tua porta? Você não abriria a tua casa para ele? E você está rejeitando aquele que te salvou? Aquele que te resgatou? Amém. Mas veja, queridos, Cristo, o que ele fez na cruz ali foi derramar o seu sangue,
e foi o seu sangue inadulterado no lugar de nós, para que hoje nós pudéssemos ser livres. E uma banda disse que todo filho, quando vem, ele vem do seu pai, do sangue do seu pai. Você lembra disso? Né? O filho não vem do sangue da mãe, mas vem do sangue do masculino, do pai. Então, sendo assim, seguindo essa teologia do irmão Branham, então foi o sangue do próprio Deus ali, que foi derramado na cruz. Uma vez que Cristo, ele veio do Pai, e para o seu Pai, ele voltou. Na sua mensagem sobre a tua palavra, de 51, creio que também não temos traduzido, o irmão Branham vai dizer assim: e aquele sangue sagrado e inadulterado, Maria não sabia nada sobre homem algum. Deus, Jeová, se moveu sobre Maria e criou uma célula sanguínea em seu ventre, que gerou o Filho de Deus. Você crê nisso? Então, ele derramou aquele sangue, que todo bebê é o sangue de seu pai, não de sua mãe, de seu pai. A célula sanguínea vem do sexo masculino. E isso tinha que ser nesse caso, porque Deus é o pai de Jesus Cristo. O que o Mambano está dizendo? Que se Jesus Cristo veio do sangue do seu pai e foi o seu sangue que foi derramado, aquele sangue que foi derramado era o sangue de quem? De Deus. Amém? Foi o sangue de Deus que foi derramado ali. Porque o sangue, né, vem do masculino, vem do pai, ele disse, não vem da mulher. Não foi o sangue de Maria que foi derramado ali. Maria não é tua salvadora, Maria não é tua medianeira, tua intercessora. O que foi derramado ali foi o sangue de Deus mesmo. Amém? É isso que o Mambano está dizendo. Deus é o pai de Jesus. Né? Então o filho vem do pai, e o pai vem do sangue do pai. O filho vem do sangue do pai. Então aquele sangue que foi derramado foi o sangue do pai. Foi o sangue de Deus mesmo que foi derramado. E se seu sangue é o sangue santo e inadulterado, e ele ofereceu de volta a Deus. O Filho ofereceu o seu sangue de volta a Deus, e que, como entendemos, é o sangue do próprio Deus. Veja, poderia Deus rejeitar o seu próprio sangue ali que estava sendo ofertado a ele de volta? Não, é impossível. É por isso que é um sacrifício perfeito. Deus não poderia recusar esse preço. Era a única forma do preço do pecado ser pago. O seu próprio sangue, o sangue de Deus, ser derramado ali. Ele ofereceu de volta a Deus, no lugar do nosso sangue pecaminoso, nascido em pecado por nossa confissão. Deus transformou todos os nossos pecados sobre ele, e ele pagou o preço, e nós somos livres. Isso não é maravilhoso? Amém, com certeza. Então veja, se o preço foi pago por Cristo, nossa salvação então não passou a ser somente no momento em que nós confessamos o Cristo, ou que soubemos que tínhamos essa necessidade de confessar. Nossa salvação não começou aí, quando você conheceu o Evangelho, quando você ouviu a pregação e você confessou ou aceitou, como dizem. Você não aceita Cristo, você recebe Cristo. Porque aceitar tem a ver com escolha, não foi uma escolha tua. Jesus disse, não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, vos nomeei e vos chamei, para que vades fruto e vosso fruto permaneça. Não é isto? Não foi você que escolheu a Cristo, foi Ele que te escolheu. Mas veja, a tua salvação não foi quando você escolheu, aceitou, recebeu, nada disso. A tua salvação não começou ali. O Romano disse que a tua salvação começou ali, lá no jardim, ou melhor, lá no Calvário, ali no madeiro, ali você foi comprado. Ali você foi salvo. Ali você foi resgatado. Mensagem de Jesus Cristo mesmo ontem e hoje, de 52. Quantos foram salvos nos últimos 10 anos? O Mambano aqui está fazendo uma pegadinha ali para a sua audiência. Levanta a mão quem foi salvo aqui. Quem faz 10 anos já está salvo. Né? Aí alguns levantam a mão. Vamos ver sua mão. Foi salvo nos últimos 10 anos? Agora, eu não quero discordar de você. Mas você não foi salvo nos últimos 10 anos. Você foi salvo há 1900 anos atrás. E o aceitou nos últimos 10 anos. Foi isso que aconteceu. Você confessou, você conheceu a tua necessidade. Mas não foi ali que você foi salvo. Né? É isso mesmo? Isso mesmo. Você foi salvo há 1900 anos atrás, quando Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados do mundo. É isso mesmo? No Calvário. E ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
Há 1900 anos atrás. Portanto, todas as pessoas nesse edifício, esta noite, que estão doentes, foram curadas desde 1900 anos atrás, quando Jesus morreu. Ali Deus fez tudo o que podia fazer pela raça humana. Ele fez em Jesus Cristo. Você crê nisso? Pergunta uma Brana. Amém, nós cremos. Então veja, se tudo já está pago, só o que nós precisamos fazer então é crer nisso e com fé confessar e pedir, não é isto? Por aquilo que nós somos necessitados. Pedir e crer que nós receberemos. Outra mensagem que eu quero ler aqui, meu anjo irá diante de ti, de 53. Jesus Cristo terminou a obra e pagou o preço da completa redenção no Calvário quando ele morreu. Agora temos que olhar lá para cima e crer. O que você pedir, creia que você o recebe. Isso é tudo. Creia, é teu por direito, é a tua herança. Apenas creia, confesse, peça e aguarde e receba. Você o terá. Amém? Veja que em outra ocasião, acho que foi no culto passado, nós tratamos sobre as dores de parto. Nós precisamos aí passar por dores de parto para experimentar o novo nascimento. Como disse Mombrana, é a ocasião em que uma velha vida morre, o velho homem, o velho mundo morre, para dar origem a uma nova vida. Mas há dores de parto nesse caminho. Então, quando você aceita as dores de parto, quando você se sujeita a esse preço, porque é um preço que você tem que pagar, não para você ser salvo, mas para você ter direito a esses dons, como eu disse, que são teus agora gratuitamente. Mas para você nascer de novo, há um preço que você tem que pagar, porque você tem que renunciar a algumas coisas. Agora, uma banda diz que aqueles que não aceitam esse sacrifício, porque também é um pouco de sacrifício da tua parte, né? Tem que haver uma circuncisão aí do teu coração. Isso provoca dores. E uma banda diz, se você não aceita esse sacrifício, se você não aceita passar por isso, e não se submete àquele sacrifício vicário que foi oferecido no teu lugar lá na cruz, então ele disse, nossos pecados estão por aí, estão aí diante de Deus. Se você não aceita pagar este preço das dores de parto. Mensagem, aceite o dom de Deus, de 53. O Senhor Jesus Cristo, no seu sofrimento vicário e morte no Calvário, comprou a cura para cada mortal no mundo, que estará no mundo. Jesus já pagou o preço. E aos olhos de Deus, você já está curado. Não há doença aos olhos de Deus. Você já está curado. Todo pecador aqui, por dentro, por fora, onde quer que esteja, seus pecados, no que diz respeito a Deus, estão perdoados agora. Mas se você não aceitar isso, então quando você entrar na presença dele sem o sangue de Jesus sobre você, como filho ou filha, então você está condenado quando você chegar lá. O dia que você comer, naquele dia morrerá. Então, o que Mombrana aqui está dizendo é isso. Porque quando ele diz que você aceita o sacrifício, né, ele está dizendo que você aceitou nascer de novo. Porque não é apenas uma questão de você confessar Cristo. Ao mesmo tempo que você confessa Cristo, você está admitindo que assim como aquele Cristo morreu, você também tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Não basta você dizer que aceita que Cristo morreu por você, mas você mesmo não quer morrer. Você precisa morrer para si mesmo. Jesus ele pagou o preço, como eu disse, para nos livrar do pecado, da morte e do inferno. E o Filho de Deus, o Filho de Deus eterno, ele foi separado por Deus para este propósito, desde antes da fundação do mundo. Como temos dito aqui, é um programa eterno de Deus. É o plano A de Deus. Ele nunca teve um outro plano para isto. Mensagem a Israel e a igreja número 2. Posso ouvir Jesus Cristo dizer, eu sou filho de Deus, nascido da Virgem. Eu vim dos palácios de marfim de meu pai e vim à terra. Opa! Vamos ter que botar um pouco de doutrina aqui nessa mensagem. Era ser só para ser princípios elementares da fé cristã, não é verdade? Agora vamos ter que botar um pouco de doutrina aqui também. Você prestou atenção nessa declaração? Será que precisa ler de novo? Eu vou ler de novo por causa de você não ter ouvido com atenção. Preste atenção. Mamãe que está dizendo, eu posso ouvir Jesus Cristo dizer, a situação que ele está criando aqui é lá no inferno. Né? Ele desce lá no inferno para levar cativo o cativeiro. Não é isso? Então a situação o quadro que Mombrana criou aqui foi essa situação aqui, porque eu estou aqui fora do contexto. Né? Então Jesus está lá no inferno, né, conversando com o diabo, com Satanás.
E ele está dizendo aqui, eu posso ouvir Cristo dizer, eu sou filho de Deus, nascido da Virgem, nascido uma Virgem. Mas o que ele vai dizer agora? O que Jesus vai dizer? Eu vim dos palácios de marfim de meu pai e vim à terra. O que Jesus aqui está dizendo? Que ele teve uma pré-existência. É verdade que eu nasci de uma virgem, mas eu já estava lá com meu pai, lá com ele, lá nos seus palácios de marfim. Ele já tinha uma outra existência antes. É disso que uma banda aqui está falando. Que Jesus se apresentou como alguém que nasceu de uma virgem, mas que ele já tinha um outro nascimento antes, porque ele já esteve com o seu pai lá nos palácios de marfim. E aí, o que mais ele vai dizer? E a terra, esta manhã, está banhada com meu sangue, que eu dei, e paguei o preço da morte, do pecado e do inferno. Me dê essas chaves. Aleluia! Estou assumindo o cargo daqui em diante. Você manteve essas pessoas em cativeiro, manteve-as com medo e tudo mais, mas eu assumirei a partir daí. Aleluia! Tirou-os e pendurou-os ao seu lado, empurrou ele de volta para o inferno e se afastou. Amém e amém. Graças a Deus. Foi isso que Cristo fez. Como ele pagou o preço, ele teve esse direito. Agora veja, o que eu quero chamar a atenção para isso é que Cristo, como disse aqui o irmão Bana, nasceu de uma virgem, mas ele já tinha uma outra existência antes. Ele disse, eu vim dos palácios de marfim de meu pai, do meu Deus. Então, o que o Mambana aqui está falando é uma coisa que nós tivemos que alguns dias atrás ministrar, porque eu vi que muitos não estão crendo nisso. O Mambana ensinava que o filho tinha 2 nascimentos. Ele nasceu de uma virgem, mas antes do nascimento virginal, ele foi gerado do seu pai lá antes da criação de todas as coisas. E aqui está tão claro isso aqui que não tem como você se confundir. Mas houve um outro estudo que nós ministramos, onde tratei sobre o analfabetismo funcional da mensagem. Tem pessoas que lêem isso aqui e não conseguem entender. Eles dizem que o filho não tinha 2 nascimentos. Essa coisa de ensino de 2 nascimentos, isso é teologia, isso é errado, o Mambana nunca ensinou isso. Mas mesmo com palavras tão claras como essa que eu acabei de ler, eles não conseguem entender isto. Mas é disso aqui que o Mambana aqui está falando. Jesus teve 2 nascimentos. Então veja, isso mostra que há um programa de Deus, da nossa salvação, e esse programa era eterno. Sim? Deus projetou isto, Deus planejou isto, e no devido tempo, Deus enviou o seu filho, aquele mesmo filho que estava com ele lá, que estava tendo companheirismo com ele nos seus palácios de marfim. Não é isso? Em um dado momento, Deus disse, meu filho, vai lá agora, vai lá e pague o preço. Outra mensagem aqui. Olhando para Jesus, parece que não temos traduzido, de 28 de fevereiro de 54. Bem, agora queremos falar, como em todas as reuniões, sobre Jesus Cristo. E Ele é o centro da nossa adoração, o centro da nossa atração, o centro de nossa vida. Tudo o que temos e queremos são e serão baseados nele. Tudo que somos, tudo que temos, tudo se baseia no que Cristo fez por nós. Resumindo é isto. Amém? Ele foi aquele que veio e deu a sua vida por nós. Desceu de Deus. Não foi Deus que desceu e morreu na cruz. Foi o Filho de Deus que desceu de Deus. Está tão claro aqui, né? Desceu de Deus. Mas como eu disse, tem alguns que sofrem de analfabetismo funcional. E como é que eles leem aqui? Eles leem diferente do que está escrito aqui. Ou do que o profeta falou. O profeta diz que Cristo desceu de Deus, mas eles leem isso aqui e dizem assim, Deus desceu. Ele está dizendo que o Filho desceu de Deus. Ele estava nos palácios de marfim de Deus, não é isto? E desceu de Deus, veio até aqui. Ok, o que mais que ele vai dizer? Desceu de Deus, desde a glória, e foi feito carne e habitou entre nós. Quem é que foi feito carne e habitou entre nós? Aquele que desceu de Deus. Quem? Deus mesmo? Não, o Filho de Deus. Este Filho de Deus, que desceu de Deus, foi feito carne e habitou entre nós. Do que o Mambana aqui está falando? João 1:1. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E depois foi feito carne e habitou entre nós. Então aqui o Mambana está dizendo que João 1:1 fala do Filho de Deus. Aquele que estava com Deus, desceu de Deus, foi feito carne e habitou entre nós. Amém? Isso é tão claro aqui. Certo? Aí depois diz, e tomou sobre nós nele o pecado por todos nós, a doença de todos nós, levou ao Calvário e ali pagou o preço. Ele é digno de todo louvor que pode ser dado a ele. Amém. Aquele que estava com Deus, nos palácios de marfim de Deus, estou repetindo tudo, desceu de Deus e veio até aqui, se fez carne, habitou entre nós
assumiu um corpo de pecado semelhante ao nosso e apresentou isso como oferta de pecado para redimir os filhos de Deus. Então veja, isso como a Bruna disse, aquele que desceu de Deus e que foi feito carne, como eu disse, é João 1:1. Ali é o Filho de Deus. E foi exatamente a mesma coisa que o irmão Livei também falou em um dos seus últimos sermões, que eu não me recordo agora o título, mas se eu não me engano foi de 2008, um dos últimos sermões que o irmão Livei pregou, onde ele deixa muito bem claro que João 1:1 trata do nascimento do Filho de Deus. Amém? Certo. Então vejam, meus queridos, o irmão Branham ele disse que Cristo veio para morrer e pagar o resgate de todos, inclusive também, né, até daqueles que ele disse que ainda viriam à Terra, não é isso? Você foi salvo lá, há 1900 anos atrás, ou quase 2000 anos já. Você foi salvo lá. Mas esse sacrifício era por todos nós, para aqueles que eram seus atributos, e o irmão Branham também disse que até mesmo para aqueles bebês que chegam e morrem logo ao nascer. Ele disse que Cristo já também tem uma provisão para estes. Ele chama atenção para isso, e eu faço questão de ler isto, José encontrando os seus irmãos. Ora, o bebê, quanto ao pecado, não possui. Jesus morreu para tirar os pecados do mundo, e o bebê não cometeu pecado. Apenas é um pecador, nasceu em pecado. Mas quando Cristo morreu no Calvário, ele levou os pecados do mundo. E o bebê não é responsável até que chegue a idade da prestação de contas. E qualquer bebezinho, não importa quão pecaminosos os pais sejam, assim que morre, vai direto para os braços de Cristo. Veja, porque ele pagou o preço. Pagou o preço também pelos bebezinhos que morrem. Não importa se é um bebê nascido em pecado, e por adultério, o que quer que seja, não faz nenhuma diferença. Aquele bebê está seguro em Cristo, porque ele morreu para tirar os pecados do mundo. E quando estiver velho o suficiente agora, que tiver cometido algum pecado pessoal, ele terá que se arrepender pelo que fez. Mas ele não tem pecado pessoal até que tenha idade suficiente para cometer pecado, para saber qual é o certo e qual é o errado. Então aqui uma Branham está dizendo, Cristo também morreu por todos, até para os bebês, aqueles que são da eleição. Né? Parece que é uma outra mensagem que uma Branham chega a ser um pouquinho mais claro. Né? Aqueles que são da eleição, né, serão salvos. Cristo morreu por todos aqueles que são seus. Né? Veja, não podemos mudar a Escritura. Cristo diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Mas os que Deus plantou, não importa de que forma veio, o que vai acontecer, o que se partiu cedo, né, em eternidade, Cristo foi a propiciação também para eles. Amém, queridos? É disso que está falando aqui. Amém. Então veja, Cristo ele pagou o preço pela redenção da nossa alma, assim como também do nosso corpo. Embora isso ainda não tenha se efetivado. Né? Nós já temos dito isso, que o corpo é a última coisa ainda que falta ser redimido. A alma já está redimida, mas o corpo ainda não. Mas o preço para redimir o corpo é o mesmo que foi pago para redimir a nossa alma. Ele não tem que pagar um outro preço para redimir também o corpo. Apenas isso não se efetivou, não se consumou ainda. Mas o preço para isso também já está pago. Ainda só não está consumado, mas também já está pago, só não está efetivado, ou seja, não está ainda redimido. Nosso corpo ainda está sujeito a enfermidades. Mas quando houver a manifestação dos filhos de Deus no arrebatamento, quando houver a ressurreição, a adoção plena e definitiva, aí sim, aquele mesmo preço que era pelas nossas almas será também cobrado, reivindicado para os nossos corpos. Né? Mas o Branham diz, isso é a última coisa que ainda está restando. Eu quero ler algo quando ele fala isso. A ressurreição de Lázaro, de 53, ele não pode fazer nada por nós além do que ele já fez. Ele já nos curou, ele já nos salvou, ele já nos deu alegria, ele nos deu a sua paz. Ele é o nosso escudo, nosso broquel. Tudo o que precisamos está nele. E ele pagou o preço da redenção para nos redimir de volta como filhos e filhas de Deus. Existe apenas uma coisa no mundo que ainda não foi feita, que é a morte física. Todos nós temos que morrer, porque essa foi a única maneira que Deus tem de nos trazer para casa. Essa é a única avenida que podemos percorrer, que é a morte, para chegar em casa. Então, tudo está sob seus pés, tudo, exceto a morte.
E a penalidade da morte foi removida, e agora apenas entramos em sua presença. E um dia retornaremos e seremos imortais, e viveremos nesta terra por 1000 anos com Jesus Cristo. Amém. Eu creio. Sou estritamente milenarista, creio no milênio. Eu creio em todos esses profetas hebreus e através dos tempos falamos sobre a era de ouro, que o milênio está chegando, e creio que vamos ter isso. Reinaremos aqui com ele por 1000 anos. E tudo isso já está pago. Amém, meus queridos? Como eu disse em uma outra ocasião, o nosso preço também já está pago do juízo. Nós não temos condenação. Não é você que tem que fazer algo para pagar este preço. Ele já foi pago. Não é isto? Jesus já pagou para aquele juízo do qual você era digno e merecia passar e sofrer. Ele pagou o preço para que você não tenha que ser julgado. O mundo está passando por seus apertos, por seus juízos temporários, por suas dores de parto, suas contrações, não é isso? Porque o mundo vai ter que pagar, ele vai ter que sofrer um juízo. Mas nós não precisamos passar por um juízo, porque o preço desse juízo, do qual nós tínhamos que passar, já foi pago. Eu mencionei isso, eu quero tocar nesse assunto, porque esse é o tema de hoje. Né? Jesus pagou um preço, e o nosso juízo também já foi pago. Né? O caminho provido por Deus para lidar com o pecado. Como Deus teve que derramar todo o juízo divino, foi o juízo do pecado que levou Jesus Cristo ao Calvário. Foi o juízo da doença que lhe riscou as costas e lá para pagar o preço de uma geração de pessoas culpadas e moribundas. Ali, Jesus Cristo foi ao Calvário e pagou o preço. E quando o seu sangue sangrou de suas veias, enquanto a terra embalsamava o seu corpo de seu sangue justo, ele ali clamou, está consumado. O que é isto? O juízo está pago. Tudo que Deus requer está totalmente pago no Calvário. Por isso que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão escondidos, né? Escondidos em Cristo Jesus. Deus realmente não pode mais nos enxergar. Como eu disse, eu vou repetir, o diabo pode continuar nos acusando, mas ele está perdendo o seu tempo. Amém? Não pode. Porque o sangue de Deus cobre toda a tua nudez e todos os teus pecados. Mas veja, sem esse sacrifício, nós jamais poderíamos prevalecer perante o juízo de Deus. Não é verdade, queridos? Quero ler outra mensagem. Redenção pelo juízo. Mas o juízo, eu deveria ter morrido um pecador? Você deveria ter morrido um pecador, mas não somos dignos do céu. Nós não somos dignos do céu. E não há nada que possamos fazer que nos torne dignos. E veja como que nós o tratamos. Você não está meio envergonhado esta manhã? Depois de tudo que Cristo fez, tem você vivido uma vida digna à altura do que Ele fez por você? Não tem um pouco de vergonha por você, às vezes, não conseguir viver à altura de tudo isso que Cristo te fez? Você não está um pouco envergonhado esta manhã? Eu estou, diz o Mombrana. A maneira como o tratamos, e ainda assim, em sua misericórdia, Deus tomou todos os meus pecados e os colocou sobre o seu Filho. Não colocou sobre si mesmo. Foi sobre o seu Filho. Não é isso? Já explicamos aqui. Não foi Deus que pagou o preço, não foi Deus que morreu na cruz, foi o sangue dele, de Deus, realmente, que foi derramado na cruz, mas foi aquele que desceu de Deus que morreu ali. E aquele que morreu ali não era o seu próprio Pai, era o Filho do Pai Eterno, era o Filho de Deus Eterno. Então Deus fez recair sobre o seu Filho a iniquidade de nós todos. Pecados de todos eles colocou sobre o seu Filho, e ali o juízo cortou o seu lado em dois. Puxou a coroa sobre a sua cabeça e as lágrimas de cuspe, tudo escorrendo por seu lado. Ele pagou o preço que você e eu nunca conseguiríamos pagar para suportar o juízo. Amém. Então veja, mais uma vez eu quero mencionar isto, que Deus ele decretou essa nossa salvação, nossa redenção, baseado em algo que ele, por presciência, ele já viu já há muito tempo. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu lá no jardim. Ele sabia que isso iria acontecer e Deus já tinha, como eu costumo dizer, um soro antiofídico para todo este mal que a serpente causaria quando ele provocasse aquela queda no jardim. Então, Deus, ele decretou que o preço seria pago muito mesmo antes que o pecado existisse. Por presciência, Deus sabia que o homem cairia. E antes mesmo que isso sucedesse, Deus já provisionou a solução para a queda da raça humana. Mais uma mensagem.
O livro da vida do Cordeiro foi a primeira mensagem de William Branham que eu li na minha vida. Eu amei essa mensagem. Deus me ganhou para a mensagem com essa primeira mensagem que eu li dele. Amém? Aqui diz assim, agora observe. A Bíblia disse que Jesus, o Cordeiro, foi morto ainda antes da fundação do mundo ser feita. Como que ele foi morto? Foi um projeto, um plano. Deus arquitetou aqui. Amém? O Filho esteve na mente de Deus. E o Umbanda fala em outros sermões que na mente de Deus, ele matou o seu Filho, ele crucificou. Ou seja, ele planejou, ele arquitetou. E o Umbanda diz que os seus pensamentos são eternos. Né? Então ali o Cristo foi sacrificado. Jesus o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo ser feita. Eu sei que eu ajo de modo engraçado aqui em cima, mas eu me sinto muito bem. O que é isto? Jesus foi morto antes do mundo até mesmo estar com o primeiro grão de terra. Jesus já estava morto. Por quê? Porque Deus, aqui está, entenda isto. Deus, por presciência, quando ele era a palavra no princípio, ele teve um pensamento, agora era só um pensamento. Então, quando ele falou e disse que seria, Jesus foi morto no mesmo minuto que Deus falou a palavra. Então, o que foi que aconteceu? 4.000 anos mais tarde, ele veio e pagou o preço do que Deus já tinha feito neste tempo pela sua palavra. Ele tinha que vir. Todos os diabos do inferno não poderiam evitar que ele viesse. Deus já havia falado. Amém, graças a Deus. Então veja, com isso, nós podemos ver que tudo que Deus fez já estava escrito, já estava determinado. Tudo pelo qual Cristo passou foi para cumprir as Escrituras. É isso que é dito lá em 1 Coríntios 15, verso 13 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. As Escrituras diziam que Cristo deveria vir para morrer pelos nossos pecados. Ele era carne, ele era a Escritura feito carne cumprida. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras falavam que isso tinha que acontecer. Então Paulo disse, tudo foi para cumprir as Escrituras. Era um plano, era um decreto eterno de Deus. Então, isto foi o cumprimento da palavra escrita e falada de Deus. Assim como a nossa própria salvação, queridos. Nossa salvação, nosso resgate, é uma escritura cumprida. Quando você confessou Cristo pela primeira vez, aquilo foi uma escritura cumprida. Há escritura para tudo isto. Amém? Então veja, Cristo ele pagou o preço para que hoje Deus e sua igreja fossem um só. Nós sabemos que ele disse que ele e o Pai eram um. Mas lembre-se que a oração, a outra parte da oração, que alguns não gostam de lembrar, é que ele disse que da mesma forma como ele e o Pai eram um, a oração dele era que eu e você, nós, o seu corpo místico, eu e você, a igreja de Cristo, pudéssemos ser um com Deus, da mesma maneira como Deus e seu Filho são um. E isso foi possível através desse preço que foi pago. Amém? A adoção espiritual de 56, através da reconciliação, ele pagou o preço para unir o homem e Deus para torná-los um. Hoje nós e Deus somos um, assim como Deus e o Filho são um. Nós somos um e o preço por isso foi pago. Amém. Então nós podemos até dizer que, veja, que Deus pagou um preço. Deus pagou um preço. Mas esse preço foi pago por representação no seu Filho. Porque na verdade foi o Filho quem de fato rendeu sua vida, entregou a sua vida por nós e morreu por nós. Mensagem: a maneira provida por Deus de aproximação para a comunhão. Deus usa o nosso corpo como os seus filhos adotados, pela graça de Deus, para realizar as suas obras. Deus nos usa para realizar as obras dele. Isso é maravilhoso. Assim como ele fez através do seu Filho unigênito que pagou o preço. Então veja, Deus pagou o preço. De que forma? Usando o seu Filho. Então foi o seu Filho, mas como ele era um representante de Deus, você pode dizer que Deus ali também fez isto. Mensagem de Jeová Jiré, 61. E o Filho dele pagou o preço para resgatar você. Amém, queridos? Então, para nós concluir essa pequena e breve palestra aqui, a confiança então que nós temos e tudo isso que nós estamos revendo é de que realmente não há nada que nós poderíamos fazer. Não há nada que nós pudéssemos apresentar diante de Deus para que nós pudéssemos ser justificados, inocentados, santificados, além daquilo que Cristo já apresentou em nosso lugar, daquilo que ele já fez como nosso substituto. Então a nossa salvação, ela realmente não possui nenhum mérito nosso, porque nós somos totalmente dependentes
unicamente da graça soberana de Deus que nos aperfeiçoou através do sacrifício perfeito do seu Filho. Então, nós não descansamos em alguma coisa que nós deveríamos fazer, mas sim naquilo que Cristo já fez por nós. Mais uma mensagem Mombrana, a perfeição de 57. Então a minha salvação, a sua esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. É dessa única forma que nós podemos ser perfeitos. Então, como o sacrifício perfeito de Cristo nos substituiu, isso significa, como eu disse, que Deus já não contempla mais o que nós fizemos, o que nós fazemos, ou o que nós viremos a fazer. Deus não contempla mais. Tudo que Deus vê agora é o que Cristo fez. E Ele olha para você como se fosse você que tivesse feito aquilo lá. Como se fosse você que tivesse sido crucificado lá naquela cruz. Cristo te substituiu, te representou. Então hoje, se estamos, como eu disse, escondidos atrás desse sangue de Deus, Ele não pode nos enxergar. Ele não pode mais nos ver. O diabo pode continuar nos acusando. O diabo pode te acusar de tantas coisas aí que você fez. E realmente, nós erramos, nós falhamos. Mas Deus não nos imputa mais nenhum pecado. E qual é a garantia que temos disso? O sangue de Cristo nos cobre. O sangue de Cristo realmente nos comprou definitivamente. O diabo quer que você pense que o sangue que foi derramado na cruz não era o sangue de Deus. Para que você pense que não seja tão poderoso assim. Mas creia, meus irmãos, o sangue de Deus é poderoso para te limpar, para te inocentar, para te justificar de uma vez para sempre. Amém? Por isso que Paulo disse, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Leio só essa mensagem, Mombrana, e encerro essa mensagem. Hebreus capítulo 7, número 1, 57. E é para Cristo que Deus olha, não é para você. É para Cristo. Então, se não há falha nele, como pode haver falha? Você é Cristo agora. Não há falhas em Cristo. Pode haver falhas em você se você está nele? Não pode. Deus não vê falhas em você. Você é tão perfeito quanto Cristo é perfeito. Como ele pode encontrar falhas quando você está morto e sua vida está escondida em Cristo através de Deus, selada pelo Espírito Santo? Aqueles que são nascidos de Deus não cometem pecado, porque ele não pode pecar. E a Escritura lá está se referindo à prática. Você não vive pecado, porque veja, nós cometemos pecados, nós falhamos, mas você não vive na prática do pecado. Você não fica satisfeito com a vida de pecaminosa. Se você é um filho e você pecar, você sabe que pecou. E você não se sente bem até você confessar isto. Mas você tem essa garantia de que Deus não te imputa nenhum pecado. Você está perfeito aos seus olhos. Como ele pode pecar quando um sacrifício perfeito está em seu lugar? Deus nunca olha para mim. Ele olha para Cristo porque estamos em Cristo. Amém, queridos? Nós estamos em Cristo, descansamos em Cristo e vivemos por Cristo. Que nós possamos, de uma forma responsável, amorosa e zelosa, devolver a Ele o mesmo sentimento, a mesma recíproca de tudo aquilo que Ele fez. Como eu disse, o irmão Branham disse, você não está envergonhado? Eu tenho vergonha. Nós nunca damos conta realmente de viver à altura dessa fé, que é tão poderosa. Mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Deus nos justifica, Deus nos inocenta e Deus nos capacita para sermos perfeitos diante dele. Eu creio que Ele está preparando uma noiva para Cristo, para que quando Ele vier naquela terceira vinda, Ele venha para não somente reinar aqui, mas manifestar tudo aquilo que Ele é através da sua própria noiva, pela qual Ele morreu e resgatou. Nós estamos aqui sendo preparados, estamos aqui ainda sendo treinados, e que o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos ajude, que Ele nos ajude nesse treinamento, e que nós não venhamos falhar. Mas como eu disse, se estamos escondidos em Cristo, nós jamais falharemos, nós jamais poderemos ser frustrados. Há um poder naquele sangue que foi derramado no madeiro,
E este poder é um poder vivo. Porque, como disse o irmão Bruno em outras mensagens, não é apenas um sangue, é uma vida. A vida de Deus em nós. É isso que faz toda a diferença. Amém, meus queridos? Vamos falar com o Pai em uma palavra de oração. Precioso Deus, eterno Pai, como é maravilhoso, Senhor, relembrar tudo isto. São, como disse lá no princípio, Senhor, desta mensagem, princípios elementares da nossa fé cristã. São básicos, são primordiais, é verdade, mas quão verdadeiros, Senhor. E nunca perde o valor. E não são coisas velhas, não são verdades velhas, são novas para nós a cada dia. E meu desejo, meu anseio, Senhor, com essa mensagem, é que realmente seja uma palavra nova e viva para os teus filhos que ouviram nesse momento. Que tu possas, Senhor, confirmar cada um daqueles benefícios que são nossos pelo poder redentor do sangue do teu Cristo. Ele pagou o preço para que nós não tenhamos que pagar. Ele sofreu para que não tenhamos que sofrer. Ele se fez de pobre para que fôssemos ricos, se fez de maldito para que fôssemos abençoados, se fez de conquistado para que fôssemos mais que conquistadores, se fez de vencido para que hoje nós fôssemos vencedores, e nós vencemos pelo sangue do teu Cordeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado não somente por aquele preço que ele pagou, mas por saber que no terceiro dia, no domingo da ressurreição, tu ressuscitaste e concedeu não somente a ele, mas também a toda a sua igreja, todo o seu corpo, o poder de ressurreição. Como disse o teu profeta, é a última coisa que falta, mas o preço por essa redenção do corpo já está pago. Mas, Senhor, enquanto isso não vem, enquanto isso não acontece, que possamos, Senhor, aqui andar por cabeça, não por cauda, com a autoridade de filhos teus, redimidos, comprados e resgatados. O inimigo quer nos esmorecer, o inimigo quer nos entristecer, e nós mesmos teríamos bons motivos para isto. Mas que essa palavra sirva de coragem, Senhor, para os teus filhos, para que eles não tenham medo de confessar a tua palavra, para que eles não tenham medo de confessar e de pedir pelas tuas bênçãos, pelas tuas promessas que são nossas, porque um preço foi pago por elas. E tudo nos é dado hoje gratuitamente, se tão simplesmente crermos nela, confessarmos nela e pedirmos por ela. Então, Senhor, nós pedimos pela nossa cura divina, nós pedimos pela salvação do nosso lar, nossas casas, nós pedimos pela proteção, pela provisão do nosso lar, nós pedimos por todas essas coisas, Senhor, e somos muito necessitados, mas todas essas necessidades, Senhor, nós agora encomendamos nas tuas mãos. Tome conta, Senhor, da tua igreja, porque o preço foi pago e isso nós agora reivindicamos como o nosso direito, como nossa herança. Ajuda-nos, Senhor, e socorra-nos em tudo, Senhor. Enquanto estivermos aqui, que possamos viver a altura da fé que tu revelou para nós nesse tempo do fim. Ajuda teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus queridos. Encerro aqui a transmissão, desejando a todos vocês uma feliz Páscoa. Que Deus nos abençoe e não se esqueça. O preço foi pago. Tenha coragem e não tenha medo de pedir, porque é tudo teu. Gratuitamente, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.